A Prefeitura de São Paulo conseguiu mais uma vitória na Justiça contra a plataforma de corrida 99. Em sua decisão, o Tribunal de Justiça decidiu que a 99 não pode prestar o serviço de mototáxi na capital paulista. A fiscalização da Prefeitura de São Paulo já apreendeu 126 motinhas por estarem prestando serviço de corrida pela 99. O transporte remunerado de passageiros por moto é proibido em São Paulo desde 2023. Uma informação exclusiva do jornalismo da Jovem Pan. A Prefeitura de São Paulo e o Tribunal Regional do Trabalho vão se encontrar ainda hoje para discutir sobre esse serviço. Vale lembrar que o serviço de mototáxi já é prestado em outras capitais brasileiras, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Meu querido Henrique Kriegner, ontem tive o prazer de jantar com o Procurador-Geral do Trabalho, o doutor José de Lima, e falávamos justamente sobre essa questão de eventual vínculo trabalhista. No meu entender, não tem que ter nenhum vínculo trabalhista para Uber, são empresários, mas eles precisam ter garantias mínimas. Uma previdência social, um seguro contra acidentes, né? Senão esses meninos vão ficar pilotando motocicleta até 70 anos. Ninguém pode viver dessa maneira. Mas especificamente nessa questão da mototáxi, né? Qual a sua avaliação? É um serviço perigoso, o município legisla sobre questões de peculiar interesse. Você é a favor ou você é contra? Vamos lembrar que tem uma pancada de gente andando em garupa de moto em São Paulo. Exato. O que você acha desse serviço? Eu acho que a pesquisa a gente tem que analisar de diferentes óticas. A primeira delas, na questão da segurança, de fato é perigoso. Mas cabe aí ao cliente poder decidir se ele vai querer assumir o risco ou não. Ele teria essa liberdade. Por outro lado, do ponto de vista da saúde pública, quem vai fazer o socorro do motorista e também do passageiro acidentado é o próprio sistema único aí de saúde, né? Então, nós vamos ter um gasto maior. E aí é um risco maior. Nós temos que lembrar que no estado de São Paulo são aproximadamente 7 acidentes por dia na questão... no estado inteiro são 7 mortes por dia na pista, né? Nós não estamos nem falando daqueles que se acidentam nas ruas e vão para o hospital, aqueles que morrem na pista. Só na cidade de São Paulo são quase 2 por dia que morrem, e aí alguns dias em média, alguns dias mais, alguns dias menos. Bom, também tem um outro lado disso também, que é a questão justamente da concorrência que isso pode gerar ou do impacto econômico que isso pode gerar também. Então, são inúmeras outras óticas, sem nem falar na questão da segurança pública. Quem mora em bairros um pouco mais perigosos ou bairros que tem essa questão do assalto por motos, sabe muito bem que quando você está andando na rua e vem uma pessoa numa moto e trazendo ali alguém na garupa, você já se previne, porque ali tem uma chance grande de ser um assalto. Quem está assistindo a gente mora aí para o outro lado do rio, sabe muito bem do que eu estou falando. É uma realidade perigosa. Agora, essa garupa se torna, então, um passageiro. São várias óticas que trazem esse debate como uma questão bastante complicada. Me parece que em cidades da Grande São Paulo ou até em regiões da cidade de São Paulo que não tem o mesmo fluxo ou a mesma densidade, seja uma coisa um pouco mais viável. Assim como você tem regiões, pistas da Marginal, por exemplo, das Marginais ou outras regiões em que a moto é proibida de circular, quem sabe ali poderia ser uma área restrita também, regiões de alto índice de acidentes, né? Enfim, ali poderia ser uma alternativa. Não me parece que a proibição exata seja o melhor caminho. Agora, é um erro da plataforma forçar isso, liberando-se diante da existência de um decreto proibindo, né? Muito bem. O senhor não entendeu que você falou que é segurança do outro lado do rio? Até dentro do rio tá perigoso. Mas é que do outro lado do rio já é histórico isso aí, Capês. O pessoal que tá pro lado de lá sabe muito bem. Quando vem a moto e vem garupa, sai correndo. Bom, não sei que lado do rio é esse, eu tô sempre atento. Priscila Silveira, você é a favor ou contra a mototáxi? E você acha que a prefeitura pode proibir esse serviço? Sim, Capês, eu sou, assim, claro que a gente tem que lembrar que se a gente for pelo lado do trabalho, muitas pessoas não vão ficar sem trabalho, as pessoas eventualmente possam depender, né, desse serviço, mas
como bem colocou o desembargador Eduardo Gouveia, no momento em que ele indefere o pedido da 99, dizendo que a Prefeitura pode continuar a fiscalização, ele cita a Constituição da República, onde lá na nossa Constituição há, na verdade, o município, na verdade, dá competência para os municípios legislarem em questões de interesse social, como você bem colocou aqui, foi um trecho dessa decisão, e nós temos uma política nacional de mobilidade urbana que regulamenta a fiscalização do serviço de transporte remunerado, privado, individual de passageiros. Então, nesse caso, né, eu concordo com essa proibição, muito embora a empresa, né, tenha alegado que viola, é inconstitucional, porque pertenceria essa competência à União, citou o decreto 62.144 de 2023 para poder demonstrar o seu inconformismo. E, por fim, Capês, a empresa 99 disse que lamenta a decisão e vai continuar operando em contrariedade às decisões que foram colocadas, em último aqui, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E ele cita, né, que conforme já teria tido decisões pelo STF, reconhecido aí por mais de 20 decisões em todo o Brasil, ela vai continuar adotando as medidas e vai continuar trabalhando. E óbvio que não tem entendi. Aí... Ela disse que vai descumprir a decisão do Tribunal de Justiça? A 99 emitiu um comunicado dizendo: lamenta a decisão, mas continuará operando. Por quê? Porque conforme já decidido pelo STF, e há aí o reconhecimento por cerca de 20 decisões judiciais, que essa competência é da União e não das prefeituras, né? Então ela não se conformou e disse que essa decisão ela seria inconstitucional. Então, aqui pra gente acaba por se tornar um transporte clandestino. É importante é importante sinalizar para as pessoas que no atual cenário, se você estiver pegando, né, a motocicleta, você esteja ciente que você atualmente está dentro de um transporte clandestino. Sim, e mais, a prefeitura pede multa diária. Sim. Cada dia de descumprimento, vai uma multa de 1 milhão por dia, o seu 99 fica valente desse jeito. Mas vamos voltar aqui à discussão, né, que é o que interessa. Coronel José Marques, com mototáxi ou sem mototáxi? Sem mototáxi. Os dados são claros aqui. Nós tivemos de 2023 para 2024 um aumento de 20% do número de mortes envolvendo motociclistas. O número de mortes no trânsito, de sinistros no trânsito, na cidade de São Paulo, 37% das mortes envolvem motociclistas. Só que a frota da cidade de São Paulo não equivale a 37% de motocicletas na nossa frota. Então, o que acontece? É muito perigoso a motocicleta. O que ele ganha em tempo, ele perde em segurança, porque a pessoa que está na motocicleta é um para-choque. E, inclusive, a própria propaganda da 99 diz que as pessoas que utilizam o táxi, né, como passageiras, elas economizam 40% do tempo e 35% na parte financeira. A questão é, quando há o acidente, é a sociedade que vai pagar a recuperação tanto do motociclista quanto do passageiro. Então, portanto, eu sou contra, e quem cabe decidir essas situações é o próprio município. Já existe um decreto que proíbe a circulação, não na situação de fretamento, mas sim de táxi em relação às motocicletas. Quem regula a questão de transporte de maneira geral é a União, mas o município pode decidir sobre questões do seu peculiar, específico interesse, no caso aí, o alto índice de acidentes que ocorrem com motocicleta. Agora, Adriano Campos, eu quero pedir licença para mandar um abraço ao tio Guedes. O tio Guedes, que foi meu professor de educação física no primário, chamava primário, então eu quero mandar um abraço a você. Lembra quando comentamos sobre o seriado do Ciborgue? É isso aí. Adriano Campos, um rápido comentário seu, porque eu já tenho que chamar um intervalo daqui a pouco, mas eu quero te ouvir. Você é a favor ou contra o transporte mototáxi? Eu peço licença para divergência, mas eu começo parafraseando meu saudoso pai, que era fumante, ou pelo menos até 10 anos antes da passagem dele, ele foi fumante. E eu falava do mal social disso, e que custa, e que ia onerar hospitais, e que ele não pensava no coletivo, e ele só respondeu que os impostos gerados pelo cigarro dele também favoreciam a sociedade. Tá?
Então, o usuário do mototáxi também vai colaborar economicamente. Tá? A gente falar em estatísticas, tudo questão de opinião. Se a gente vai falar quantos morrem 2 por dia, tá bom, no universo de 1 milhão. Estatisticamente, desculpa discordar, isso é insignificante, estatisticamente. A afronta à liberdade individual é o que me preocupa. Cabe ao cidadão se autogerir, saber se é perigoso, saber se é confortável, se ele quer ganhar em velocidade, em dinheiro. Muitas vezes as pessoas sequer têm essa opção. Tá? Eu não gosto da imagem daquelas capitais asiáticas que tinham dezenas de milhares de motos uma na outra, aquela loucura. Mas eu não vejo muita solução mais inteligente para São Paulo. Não consigo pensar. Porque eu me lembro de 1997, quando o falecido prefeito Celso Pitta compareceu nas televisões para impor o rodízio municipal, até que ele melhorasse o transporte público. Ainda somos impedidos de andar de carro livremente na nossa própria cidade. Muito bem, completando aqui, ó, muito bem colocado, Adriano Campos, sua opinião. Um abraço. Guedes, lembra quando comentavam sobre Ciborgue, o seriado do homem de 6 milhões de dólares? Naquela época, o Banco Central não precisava gastar nada para manter o dólar em baixa. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Linha de Frente.